Na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, vamos ler outra vez o versículo, diz assim: Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Vamos pensar aqui um bocado quando o apóstolo diz que não ensinem outra doutrina. Eu estive a pensar nisto e fiquei a pensar. É impressionante como a tendência humana é fazer tudo ao contrário do que Deus diz. Já repararam nisso? A tendência do ser humano é fazer sempre ao contrário do que Deus diz. E começou no jardim do Éden. Deus disse: não comas do fruto daquela árvore. O que é que o homem foi fazer? Foi exatamente fazer o contrário. Foi comer do fruto daquela árvore. E se nós formos andando pela Bíblia, não é? Nós vamos encontrar esta tendência repetidas vezes. Quando Deus disse a Moisés: fala à rocha. O que é que Moisés fez? Feriu a rocha. Fez exatamente o contrário daquilo que Deus tinha dito. E quando nós vamos caminhando pela Bíblia ao longo de todas as Escrituras, nós vamos encontrar esta tendência. É uma tendência contra a qual nós temos que lutar. E que Deus nos ajude. Bem, é fazermos tudo ao contrário. Eu vou-vos dar alguns exemplos para nós refletirmos. Até vou dizer devagar, que é para a gente ir assimilando. Viver o que não deve ser vivido é a nossa tendência. A nossa tendência é viver o que não deve ser vivido. E não viver o que deve ser vivido. Já viram a tendência do homem? A vida que agora vivo na fé, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Pois a gente faz exatamente ao contrário. Cristo não vive em nós e somos nós que vivemos. É impressionante. Isto tem que ser assim, tratamento de choque, que é para ver se a gente acorda. Porque fazemos exatamente ao contrário. Se formos a ver com rigor, a maior parte dos crentes não é Cristo que vive neles. Eles é que vivem a vida deles. E isto é seriamente, muito sério para nós pensarmos. Viver o que não deve ser vivido e não viver o que deve ser vivido. Como dizia o nosso irmão José Carvalho ontem, quando falava na igreja nas Fontainhas, e também tem a ver com isto, lembramos o que deve ser esquecido e esquecemos-nos do que deve ser lembrado. Deus diz: esquece isso, e nós, pimba, fazemos ao contrário. Deus diz: lembra-te disto, e nós esquecemos. Tendência do homem, fazer ao contrário. Mais, dizer o que não deve ser dito. Temos esta tendência, dizermos aquilo que não deve ser dito e não dizermos aquilo que deve ser dito. Outra tendência. Sentir o que não deve ser sentido e não sentir aquilo que deve ser sentido. Amar o que não deve ser amado e não amar o que deve ser amado. Isto, só nós refletirmos sobre isto, e eu apetecia-me dizer uma frase destas e para aí, agora pensa nisso. Vocês já pensaram bem que há coisas que a gente não deve amar? E que Deus diz: não ames. Não ames o mundo, nem o que no mundo há. O que é que as pessoas fazem? Fazem exatamente ao contrário. Amam o mundo e o que no mundo há. O que é que Deus diz? Amá-lo a Ele acima de todas as coisas. O que é que a gente faz? Amamo-lo abaixo de todas as coisas, porque todas as coisas estão acima dele. Na prática, não estou a falar em teoria. Bem, e como se não bastasse, e nós podemos continuar por aqui fora neste raciocínio, como se não bastasse, isto chega a um ponto tal que lemos aqui que até ensinamos o que não deve ser ensinado
e não ensinamos o que deve ser ensinado, que é o que ele diz aqui no versículo 3. Advertires a alguns que não ensinem o que não deve ser ensinado, que é outra doutrina. E o que é que eles deviam ensinar? O que deve ser ensinado, a verdadeira doutrina, que não estavam a fazer. Bem, isto de facto, eu vou-vos dizer uma coisa, eu quando estava a pensar nisso, assim, pobre ser humano, eu implumo-me, eu ponho-me lá no saco, não saio fora do saco, porque é a tendência humana. Que Deus nos guarde, porque isto é muito sério. Quanta vida, quantos ditos, quantas ações, quantos sentimentos errados há na cristandade. Vidas erradas, ditos errados, ações erradas, sentimentos errados. É assustador. Quanto ensino errado há na cristandade. Eu vou-vos dizer, porque é curioso, vou-vos dizer o que outras versões, outras traduções da Bíblia, até noutras línguas, como é que traduzem esta parte final do versículo 3 do capítulo 1 de Timóteo, que diz assim, que não ensinem outra doutrina, não é? Sabem como é que eles traduzem outra doutrina? Olha, uns dizem ensino diferente. Outra doutrina é a mesma coisa que dizer ensino diferente. Ou doutrina diferente, diz outra versão. Ou há uma versão francesa que diz esta coisa curiosa. Diz a versão francesa novidades erróneas. E as pessoas gostam muito de ouvir novidades erradas. Outra doutrina. É curioso o que essa versão francesa diz. Inventando novas doutrinas, diz outra versão. Não ensinos outra doutrina, é inventando novas doutrinas. Há outra versão que lhe chama ensinos aberrantes. Há outra versão que diz especulações sem significado, porque no fundo é o que acontece com muitos quando ensinam, fazem especulações sem significado, e isso é grave. Falsas doutrinas, diz outra versão, falsos ensinos, diz outra versão, ensinos errados, diz outra versão, ensinos contrários à verdade, diz outra versão, e ainda há uma outra versão que lhe chama, e o nosso irmão Alberto há pouco falou, heresias. Tudo isso são heresias. Eu gostava que refletíssemos um pouco sobre algumas passagens que eu considero paralelas a esta que o apóstolo está aqui a dizer. Por exemplo, Gálatas 1:6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Enquanto que aqui nós lemos no versículo 3, ensinem outra doutrina, Gálatas, quando Paulo escreve aos Gálatas, diz outro evangelho, que é uma coisa curiosa. E é outro evangelho, sabem porquê? Qual é o teor do evangelho? Pensem um bocado. É Cristo. O teor do evangelho é Cristo. Quando nós anunciamos o evangelho cristão, estamos a anunciar o quê? Estamos a anunciar uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala em outro evangelho, sabem o que é que se quer dizer? Que estamos a anunciar outro Jesus, não é o Jesus da Bíblia. E vocês dizem assim, também estás a ser forte demais. Não estou a ser fraco demais, que ainda tem que ser mais forte do que isto. Porque de facto as pessoas, ao anunciarem outra doutrina, ao ensinarem outra doutrina, estão a anunciar outro evangelho. E ao anunciar outro evangelho significa que estão a anunciar um Cristo diferente. E porquê é que eu digo que se está a anunciar outro Jesus? Porque o Jesus correto é o que é apresentado na palavra não adulterada, palavra pura. Porque Cristo é palavra.
Afinal, o que é que ele disse? Ele não disse, no princípio era o verbo. Então quem é a palavra? Se nós estamos a acrescentar ou a tirar a palavra, a distorcer a palavra, estamos a distorcer Cristo. Porque Ele é a palavra. Isto é de uma seriedade enorme. Nós temos que ter muito cuidado, e particularmente quando eu digo nós, especialmente aqueles que anunciam a palavra como eu, não é? Que o peso da responsabilidade é muito maior, nós temos que ter, de facto, muito cuidado. O Jesus correto é o apresentado pela palavra de Deus que não está adulterada, pela palavra de Deus fiel. A palavra é Cristo. Toda a palavra é Cristo. Toda a palavra aponta para Cristo. Cristo é o tema da palavra, Cristo é a palavra. A palavra adulterada é um Cristo adulterado. É um falso Cristo. Eu espero que tenha conseguido dizer aquilo que eu pretendia dizer sobre isto. Outra passagem paralela sobre esta matéria. Aliás, a passagem que diz, que eu não disse, é 2 Coríntios 11:4, que diz assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, cá está, outra doutrina, outro evangelho, outro Jesus. Está tudo ligado. Isto é tudo paralelo. Outra doutrina, outro evangelho, outro Jesus. Uma coisa afeta as outras duas. Bem, vou ler o resto do versículo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, isto também é motivo de séria reflexão. Nós temos que ter a noção do que é que está aqui em causa. Quando a gente, quer dizer, que Deus nos salve disso, mas quando alguém ensina outra doutrina, sabe o que é que está a fazer? Está a ensinar uma doutrina de demónios. As pessoas às vezes nem têm noção do que é que está em causa. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, ele mostra que esses falsos ensinos, esses ensinos errados, essas outras doutrinas, são doutrinas de demónios. Nós temos de ter muito cuidado. O diabo é muito esperto. E Paulo dizia, nós não ignoramos os seus ardis. Ainda hoje falava com o nosso irmão David e falava noutro aspecto dos ardis do diabo. Mas este é um deles. Ele tem ardis em toda a linha. Nós temos de ter cuidado. Nós andamos, eu costumo dizer que nós andamos a pisar campo minado. Este mundo é um campo minado. Está cheio de ratoeiras, está cheio de minas, está cheio de armadilhas. E Paulo dizia, nós não ignoramos os seus ardis. E na questão do ensino da palavra de Deus, da pregação do Evangelho, do anúncio do Senhor Jesus Cristo, há armadilhas aí também. Nós temos de ter muito cuidado. E então ele diz que esses falsos ensinos são doutrinas de demónios, diz ele ali naquela passagem. E agora eu queria que vocês notassem, por favor, que aquilo a que Paulo chama, ele é forte, por isso é que eu disse há bocado que eu não estava a ser suficientemente forte. Paulo é tão forte que ele chama-lhe doutrinas de demónios. Sabem a que é que ele chama doutrinas de demónios? Ele chama doutrinas de demónios a doutrinas insuspeitas. A doutrinas que até parecem boas, até parecem conduzir à piedade. Por exemplo, quais são as doutrinas que ele se refere? Não casar. Andava lá um ensino, não se pode casar. Olha, a Igreja Católica, os padres, não podem casar. Essa doutrina, se vocês forem ouvir os defensores dessa doutrina, isso é uma doutrina fabulosa. A pessoa fica completamente dedicada e exclusivo a Deus, sem distrações, sem mulher, sem filhos. Depois eles têm mulheres e filhos por outra via, mas isso é outra história. Mas, aparentemente, e pensando na pureza do argumento, aquilo é uma grande doutrina, porque visa uma maior consagração a Deus, uma maior disponibilidade,
parece que conduz a uma maior piedade, não é? Mas isso é um falso ensino, porque a Bíblia diz que o bispo convém ser marido de uma mulher, ser casado. Porque se ele não sabe governar a sua casa, se ele não tem uma casa, entenda-se, uma família para governar, como é que ele pode governar a Igreja de Deus? Portanto, notem que são doutrinas que parecem conduzir à piedade, como não casar, por exemplo, não comer certas coisas. Há comidas, nós vamos ter assim um ar muito santo. Vamos fazer abstinência. Vamos fazer jejum. Não vamos comer certas coisas, ou não vamos comer. Isto parece uma coisa, alguns até dizem, isso conduz a uma piedade. Cuidado com isso. A Bíblia diz que não há nada que rejeitar, desde que a gente dê graças. Diz ele nessa passagem, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, e Paulo diz que essas doutrinas, que aparentemente são doutrinas inocentes na aparência, e ele diz, são de demónios. Deus não ensina isso. É para vocês verem a subtileza com que o diabo age. Ele diz assim, cito, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Entenda-se, da doutrina certa, do corpo de doutrina certo, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Reparem, mentiras que quem conhece a verdade deteta, mas quem não conhece a verdade não deteta. Nós, para sabermos onde é que está uma mentira, temos que conhecer a verdade. Nós não temos que conhecer as mentiras, temos que conhecer a verdade. E quando a gente conhece bem a verdade, e a tua palavra é verdade, disse o Senhor, quando acontece alguma coisa que soa diferente, a mentira é logo detectada. É por isso que é muito importante, é rigorosamente importante que a gente conheça a verdade. Para terminar, não quero falar muito. Para terminar esta minha intervenção, gostava de vos contar uma história. É uma história que vale o que vale, é uma história. Mas eu espero que sirva de ilustração e de alerta. Eu li algures que, aqui há uns anos atrás, idos, quando a América estava a crescer e a desenvolver-se, os Estados Unidos, e começaram a fazer aquelas linhas de comboio. As linhas de comboio na América é qualquer coisa. Na América é tudo grande. Uma vez fui à América e fiquei impressionado com aquilo. A sério, quando cheguei lá pensei que estava num planeta diferente. Porque aquilo é mesmo impressionante. São carros enormíssimos, em pleno Nova Iorque. Carros! Quando eu digo carros é com rodas mais altas do que eu. E os carros andam lá em cima das rodas. É uma coisa... Só em filmes, não é? Mas ali não é em filmes, aquilo é da realidade. Prédios, que a gente sabe aqueles arranha-céus como é que é. E um dia, eu ia na Pensilvânia, no estado da Pensilvânia, perto de Filadélfia, levaram-me a dar um passeio uns crentes. Por acaso nesse dia não foram os crentes, foi um comandante da Marinha que me levou com ele. E ali íamos a dar um passeio e depois ele ia no carro deles, não é? E ele chega lá, ia com a esposa e eu, e ele chega lá a um sítio, chegamos a uma passagem de nível. Bem, chegamos a uma passagem de nível, estava fechada a passagem de nível, ia passar um comboio. Bem, o comboio começa a passar, eu não sei quantas carruagens aquilo tinha, a sério, aquilo nunca mais acabava. 1, 2, 3, 20, 30, 40, 50, eu não sei quantas carruagens aquilo tinha, aquilo parece que nunca mais acabava. Nunca vi um comboio tão grande na minha vida. É tudo à grande. E quando eles traçaram as linhas de caminho de ferro na América, no princípio, que ligaram o oeste, o ocidente, o oeste ou o oeste, a atravessar todo o continente americano, naquelas linhas, um dia, estamos a falar há muitos anos atrás, no princípio, quando o comboio ainda era uma coisa nova na existência. A fazer uma daquelas viagens, ia uma senhora com o filhito pequenito. Ela entrou no comboio, e parece que estou a imaginar, eu ponho naquele tempo, na cabeça dela, com o filhito pequenito, uma senhora, uma jovem senhora.
E ela entrou na carruagem e ela estava preocupada. Ainda para mais numa linha daquele comprimento, não é? Onde é que ela havia de sair? Na paragem certa. Agora na paragem. Como é que ela sabia a paragem certa de ser? E então, naquela altura não era tanto como agora, penso eu, porque o próprio maquinista falava com os passageiros. E o maquinista viu a senhora toda atrapalhada, que se virou para ela e disse assim: minha senhora, esteja descansada, que quando a gente chegar lá ao sítio, eu digo-lhe para a senhora que é ali que a senhora tem que sair. E estava um sujeito, um homem de negócios, um viajante, que estava lá também na carruagem, ao pé dela, e disse: a senhora não se preocupe, que eu conheço bem isto, já tenho aqui andado muitas vezes, quando chegar ao sítio eu digo-lhe onde é que a senhora sai. Bem, o comboio vai andando, para resumir, chegou lá a um sítio qualquer e o comboio noita, breu, e o comboio para lá no sítio. Vira-se assim o sujeito que é ao pé dela: minha senhora, é aqui que tem que sair. Ele se calhar estava a fazer a avaliação pelo número de paragens. Disse assim: parou mais uma vez, é aqui que ela vai sair. Se calhar era daquela paragem da terceira, ou na quarta, ou na quinta, ou na décima, não sei. E ela pega no filhito e sai naquela paragem. E o comboio continuou. Quando chegou ao sítio onde ela devia sair, o maquinista, homem responsável, sai da máquina e vem à carruagem onde a senhora estaria para lhe dizer: é aqui que a senhora sai. Quando o outro lhe diz: ela já saiu lá atrás, já saiu lá atrás. Você é doido, o comboio parou, não foi numa paragem, parou no meio do nada. Sabe o que é que fez o maquinista? Fez uma coisa que se calhar hoje ninguém fazia, não é? Começou a andar com o comboio para trás, a fazer marcha atrás, marcha a ré com o comboio. Olha, quando chegaram ao pé onde a senhora estava quase a morrer gelada, com o frio da neve e não sei o quê, estava quase a morrer com o filho. Eu estou a contar isto para dizer o quê? Nós temos que ter muito cuidado com quem ensina, porque quem ensina mal pode matar, e quem ouve mau ensino pode morrer. Que Deus nos ajude. José, esteja a palavra.